Eu tava saindo do meu trabalho agora. Pra quem não sabe, né, eu sou o Cabo Altera, né? O Cabo Elias, cabo da reserva. E durante 8 anos eu servi o meu país com total dedicação. Na verdade, senhores, eu não sei se eu servi o meu país ou se eu servi o meu quartel. Essa é uma dúvida que eu carrego comigo, que eu sempre carreguei. Será que eu servi o meu país mesmo ou eu servi o meu quartel? Ou eu servi aos meus comandantes? Ou eu servi aos meus coronéis, aos nossos generais? Porque se fosse servir ao meu país, como manda a risca, eu não seria desvalorizado como militar. E nenhum militar que deu baixa seria tão desvalorizado assim. Então eu acho que eu servi alguém. Esse alguém que eu servi era para ser alguém que busca e buscaria algo para beneficiar os nossos militares. E onde você quer chegar, Elias? Eu quero chegar que eu comecei a refletir aqui, sentado aqui, né? Eu tô aqui em Brasília, eu resido aqui no Distrito Federal, e ali a torre de TV, aqui tem a rodoviária minha retaguarda, onde eu sentei aqui e comecei a refletir coisas que eu já reflito há algum tempo. Daqui sai tantas leis, daqui sai emana tantas leis que são assinadas, tantas preocupações úteis e inúteis, como a liberação do entorpecente, a proteção de jovens infratores, leis que não fazem sentido alguma ao nosso Brasil, apoio a movimentos que não fazem sentido algum, Então eu comecei a refletir tudo isso aí e cheguei a uma conclusão, que para cada coisa inútil que tem no nosso Brasil, as coisas que são úteis estão sendo deixadas de lado. E eu vou citar para vocês uma: os nossos jovens que ingressam a todo ano nas nossas Forças Armadas, que, mais uma vez eu repito aqui, eu não sei se servem ao nosso país ou se servem aos nossos comandantes. Até hoje eu não sei se eu servi ao meu país ou servi ao meu comandante, aos meus comandantes. E até quando a gente vai passar por isso? Ser militar temporário, ser descartado. E por que você está falando isso, Elias? Porque todas as vezes que eu estou na rodoviária saindo do meu trabalho, eu encontro algum colega e a gente conversa e chega à mesma conclusão. Conclusão essa que a gente está desamparado e não temos ninguém. E não temos ninguém que brigue pela gente, que implante leis, que implante uma melhoria ao nosso sistema militar. Temos um militarismo arcaico, um militarismo arcaico, velho, antigo, que só beneficia oficiais superiores. E os nossos praças, por serem jovens, são tratados como nada. Soldados, cabos, sargentos, que se dedicam, que dão o seu melhor, que fazem um curso sugado às vezes, e são mandados embora como ninguém. E ainda tem que escutar de comandantes que esses militares não estão autorizados nem para rever o seu quartel, a sua OM, que tanto amou e que tanto honrou, assim como a minha. E eu pergunto, cadê? Até quando? Cadê alguém que vai se levantar e vai começar a querer trazer uma oportunidade a gente? Até quando? Até quando vai ter alguém que vai brigar pela gente? Por nós, militares da reserva, da ativa? Até quando a gente vai entrar, vai passar um ano, perdendo um ano da nossa vida e sendo jogado pra fora, como ninguém, como nada, como algo inútil? Até quando? Me diz. E antes de tudo, eu sei que alguém aí vai falar, vai comentar: ah, mas por que você não estudou? Ah, por que você não fez isso? Por que você não papirou, não fez alguma coisa, né? Pô, você tá pirando errado, porque você... meu amigo, é muito fácil, pô, criticar, porra. É muito fácil criticar, querer exigir de um jovem de 18 anos que tá lá se fudendo no serviço 24 horas, sugado, saindo do serviço na merda, aos caralho, cheio de piruação, um serviço que era pra ser passado às 7 da manhã, 8 da manhã, um serviço que o cara chega na unidade quando é guarda externa e passa o serviço às 10 da manhã. Às vezes o moleque não dá tempo nem do moleque sentar, o chefe imediato dele, o comandante imediato dele já manda ele se trocar, já manda ele se fardar, trocar, tirar a roupa do rala, o fardamento, e já engatar no expediente. Então é isso, senhores. Vamos começar a refletir, vamos começar a buscar uma melhoria. Alguém aí que estiver ouvindo, essa melhoria não é pra mim não. Essa melhoria são para os nossos jovens, os nossos militares, que estão sendo jogados, depois de uma dura formação, ao meio de uma sociedade, a maioria da sociedade corrompida. Jovens esses que levam do quartel princípios de não mentir, princípios de não roubar, princípios de não cometer nenhum tipo de ilicitudes, princípios de até mesmo, senhores, honrar com o seu horário, ser profissional, ter comprometimento. Princípios como esse, princípios que faltam na maioria da nossa sociedade. E esses princípios são empregados a esses jovens que chegam em uma empresa e logo de cara se destaca e são criticados, porque o exército não tem a capacidade, porque as Forças Armadas do nosso Brasil não tem a capacidade de valorizar os nossos militares, de enaltecer a força, de enaltecer, de dizer assim: os nossos militares são bons o suficiente para trabalhar em qualquer lugar. Os nossos militares são preparados. Porque muitas vezes quando eu entreguei o meu currículo, muitos olharam pra mim de banda. Olharam pra mim, muitos não botaram muita fé, porque às vezes não conhecia o exército, não sabia da minha formação, e até hoje eu passo por isso. Então essa não é uma causa por minha causa. Essa é uma causa
a qual eu bato na tecla, e eu sempre falo nas minhas lives, falo nos meus vídeos, pelos nossos jovens que estão ingressando com sonho, assim como eu sonhei, assim como lá atrás eu tive um sonho de mudar minha vida. E quando eu falo isso, porra, eu falo isso do meu coração porque mudou a minha vida, porra. Imagina um moleque que não tinha dinheiro pra porra nenhuma, um moleque que não tinha dinheiro pra nada, porra. Meu primeiro salário foi do exército. Casei cedo e fui honrar, porque a minha mãe me ensinou a honrar. Então eu casei cedo, honrei a minha ex-companheira como homem, que eu aprendi a ser. E ali eu me prendi, ao exército eu me prendi. Eu assinei um contrato, um pacto que me ajudou. E é isso que eu tenho para dizer aos senhores. E muitos jovens estão assinando esse pacto por algo, por um ideal. E esse pacto não está tendo retorno. Esse pacto não tem uma formação e não tem uma preparação intelectual, uma formação acadêmica. E tá na hora disso aí mudar, pô. Vai mudar tudo, vai afrouxar tudo. Vocês aí, canalhas que vai ver esse vídeo, vai mudar tudo. Senhores generais covardes do nosso Brasil, vai mudar tudo. Eu nunca vi um oficial, um coronel, eu nunca vi um coronel. De vários lugares que eu já passei pelo exército, eu nunca vi um coronel brigar por um soldado, falar, vai lá estudar. Vai lá, faz uma faculdade. Ó, o pessoal aí tá no último ano, tá fora da escala. Vai fazer um curso técnico. Olha que eu consegui 100 vagas aqui pro regimento, aqui pro batalhão, pra esses jovens fazerem um curso e sair daqui pelo menos aperfeiçoados, sair pelo menos com o norte. Eu nunca vi isso. Até quando os nossos militares vão ser humilhados, vão ser desprezados, vão ser tratados como uma massa de manobra descartável? Até quando? Até quando o país, onde era para ser um país sério, vai brincar com a mentalidade de um jovem, colocando um jovem em uma situação de formação militar e entregando à sociedade? O mesmo jovem que se dedica o ano todinho tirando serviço, fazendo escolta para a autoridade, tirando serviço, às vezes na 24, sem quaisquer condição, até mesmo de manter a sua própria segurança. E quando eu digo isso, eu estou falando a verdade porque eu fui militar e eu sei muito bem disso. Até quando, senhores? Então, cadê alguém que não promove um curso, que não obriga o militar a fazer um curso para se preparar para o mundo externo? Porque quando eu dei baixa, eu senti. Quando nós damos baixas, nós sentimos. A depressão pega, a saudade a todo momento, a vontade de viver aquilo que você não vai conseguir mais viver. Saudade dos companheiros, dos amigos, da falsa promessa de estabilidade e da dedicação. E se você me perguntar se eu me arrependo de ter ficado 8 anos, por um lado eu me arrependo, por outro não. Por um lado eu me arrependo porque eu deveria ter feito muitas coisas. Muitas coisas. Eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter buscado mais um conhecimento, ao invés de eu ter servido, não ao meu país, mas a alguém. E por outro, eu não me arrependo, porque também ali eu vivi coisas incríveis e aprendi coisas incríveis, com pessoas incríveis. E tive amizades e tenho amizades incríveis. Uma irmandade, uma lealdade. Então, reflitam, senhores. Jovens, reflitam. Alguém aí que estiver me ouvindo, reflita, pô. Tá na hora de fazer alguma coisa pelos nossos jovens. Tá na hora de pensar que quando você vem aqui no Palácio da Alvorada, e você vê aquele soldadinho ali, ele tem família. E ele passa 24 horas em pé, naquela porra ali, segurando uma lança, para chegar à noite, ele trocar a lança por um fuzil, fazer a segurança. Fazer a segurança, fazer a guarda, como eu já fiz, como muitos já fizeram. Para no outro dia chegar sugado em sua unidade, em sua OM, e tirar, e puxar um serviço sugado, um expediente sugado, para ir embora à tarde, às vezes sobre aquela pressão, aquela piruação do oficial de dia. Às vezes tendo que ficar porque surgiu uma prontidão. Às vezes, ou muitas vezes tendo que ficar na sua unidade, sendo travado, né? Por perseguição, por babaquice, por molecagem, né? Porque o oficial não foi com a cara do soldado, do cabo, do sargento, porque houve um excesso, uma exigência, a qual o militar não teve condições físicas e nem mentais, nem seja lá o que for, de cumprir naquele momento, a qual o príncipe ordenou. E esse militar às vezes é deixado após isso tudo. Coisa simples, que eu já passei, isso muitos jovens passam, e ninguém tá nem aí. Ninguém tá preocupado com a mentalidade de ninguém. Vocês podem ver aí altos vídeos que tem de pessoas, ex-militares, que prestam continência, marcham em rua, né? E muitos sorriem, muitos acham graça, né? Pô, é só um bêbado, é só um drogado fudido, é só um filho da puta aí qualquer. E ninguém faz nada. Que país sério de merda. De valor aos nossos militares que a gente tem, aos nossos soldados. Belo exemplo externo, viu? Belo exemplo externo. Por outro lado, a gente temos aqui vizinhos nossos países que valorizam seus militares, que não abandonam seus militares. Por isso que eu falo, alguém, não estamos servindo ao nosso país, estamos servindo a alguém. Estamos servindo a alguém. E cerca de, não sei quantos militares entram entra pro meio militar, e não sei quantos saem do meio militar. E ninguém briga por esses militares. Porque é mais importante brigar por uma causa mais corrompível, né? Uma causa que venha a beneficiar a si próprio. E o que são esses militares, né? Esses militares são só apenas uma massa de manobra. São jovens quaisquer, que aprendem a honrar o seu país, que aprendem a fazer o que é certo, e são lançados fora, como incompetentes.
E o oposto disso são pessoas aí que cometem todo tipo de crime de torta à direita e aparecem psicólogos, aparecem serviços, oportunidades, cursos, melhorias, benefícios que ultrapassam a um benefício de um trabalhador comum. Então tá na hora de começar a refletir. Reflitam. Menos droga, menos briga porque tá trabalhando demais, porque trabalhar demais não mata ninguém. E mais orientação, e mais cuidado psicológico aos nossos jovens que estão aí se matando, se suicidando dentro dos quartéis e não nada é divulgado, nada é falado. Fica aí, só mais um Zé, só mais um Cabo Zé, reclamando e se queixando. Que eu sei que isso aqui não vai despertar interesse em ninguém. Forte abraço, senhores.